Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula de número 27. E como vocês observam aí abaixo na tela, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as ocupações humanas e os geossistemas. Nós vamos entender um pouco mais como é que as diferentes atividades humanas podem interferir no funcionamento dos geossistemas. Esse conteúdo está disponível para vocês da página 25 até a página 30. E na aula de hoje, é importante que vocês acompanhem a aula utilizando o livro, porque vão aparecer algumas questões aí na tela que estão no livro de vocês que precisarão ser respondidas, tá certo? Então, todos aí peguem o livro para acompanhar a aula de hoje e vamos iniciar. O primeiro ponto que a gente vai trazer hoje é apenas recapitular um pouco do que a gente tinha visto na aula anterior, né? Então, dentro das atividades humanas que a gente pode citar que impactam de forma mais significativa os geossistemas e podem provocar um desequilíbrio em seu funcionamento, são justamente a expansão das cidades. Por quê? À medida que a população cresce nos grandes centros urbanos, diferentes atividades humanas estão aí ligadas a esse crescimento das cidades. E claro que todas essas atividades vão produzir algum tipo de impactos em todos os geossistemas e, consequentemente, no seu funcionamento, tá? E claro que essas transformações que a gente observa, esse desequilíbrio nos geossistemas, eles podem ser tanto definitivos, tá? Sentidos aí de forma permanente por muito tempo, tá? Então, observem aí essa imagem que eu já havia apresentado para vocês, que mostram essa relação que há entre os sistemas terrestres, formando então o que a gente chama de geossistemas, tá? Com a biosfera ali ao centro. Então, o fenômeno do crescimento urbano geralmente ocorre em locais onde as condições naturais, como clima, relevo, são favoráveis para a fixação humana. Eu havia comentado isso com vocês anteriormente e havia mostrado algumas imagens que, em alguns ambientes, a gente não vai ter uma grande concentração populacional justamente devido às condições que aquele ali ambiente apresenta. Ou seja, um clima muito frio, um clima muito quente ou um ambiente muito seco, tá? Um relevo muito montanhoso. Então, tudo isso são características que, do ponto de vista natural, inviabilizam a ocupação humana. E lugares com poucos recursos hídricos também é um grande exemplo da onde a gente percebe que não vai ter uma grande ocupação humana. Esses locais vão funcionar como uma área de expulsão populacional, como essas das imagens que vocês estão observando aí na tela, tá? Nós observamos na imagem aqui da esquerda um ambiente que tem a presença de neve, um ambiente montanhoso, tá? As condições aí elas não favorecem a ocupação humana. Já na imagem da direita, por mais que nesses dois pontos também a gente tenha a presença de algumas atividades e até mesmo de moradias de pessoas, são ambientes que não são favoráveis à ocupação, tendo em vista que as condições naturais do ambiente ela não favorece o desenvolvimento de atividades, como, por exemplo, a agricultura e outros. Bem, e aí, para a gente já iniciando, respondendo algumas questões, observem essa que aparece aí na tela para vocês, tá? Tem um pequeno texto aí, eu vou ler ele com vocês, acompanhe aí no livro ou até mesmo aqui na tela o que é que esse texto diz, tá? O Parque Nacional do Manu, localizado no Peru, possui 1,7 milhões de hectares e resguarda recursos naturais para atender às necessidades de alguns povos indígenas. Os indígenas que vivem na região podem plantar, caçar livremente o suficiente para sua subsistência, sem causar impactos negativos ao ambiente. Contudo, a exploração de recursos naturais como gás, madeira, além de outras intervenções humanas, forçou a entrada de vários grupos indígenas isolados para dentro do parque. Consequentemente, a população indígena tornou-se muito maior do que o que era antes, superando então a capacidade de abastecimento da área. Então, ou seja, a capacidade dos recursos naturais
disponíveis dentro do parque, elas ficaram aí limitadas devido ao crescimento da população indígena que passou aí a ocupar esse espaço. Então já comecem a pensar nisso, que a gente vai falar um pouco mais adiante, né, sobre essa relação entre o crescimento da população e a exploração dos recursos naturais. À medida que a população aumenta, seja nesse caso mostrado aí no texto, ou em qualquer outro, a exploração de recursos naturais ela tem uma tendência também a aumentar. E isso, é claro, que vai ser prejudicial, mas a gente vai ver um pouco mais adiante, tá? Então, finalizando aí o texto, ele diz o seguinte: o resultado disso é a ocorrência de conflitos entre grupos que brigam entre si pelos recursos disponíveis no parque. Claro, né? Se diferentes grupos indígenas foram forçados a ocupar essa área, grupos indígenas com hábitos e costumes diferentes, obviamente cada um vai tentar atender os interesses da sua população. E isso, é claro, que vai gerar um ambiente de conflito com outros grupos, já que a quantidade de recursos naturais disponíveis dentro do parque passou a ficar mais escassa. Então vamos aí à nossa primeira questão. Ela diz o seguinte: de acordo com o lugar mostrado na imagem e com a descrição do texto, quais recursos e condições naturais são adequados para a fixação desses povos? Então, como resposta, vocês podem colocar que a imagem mostra um ambiente totalmente florestado, apresentando então a rica biodiversidade, já pela imagem que a gente observa, e, portanto, a existência aí de abundância de água e de solos agricultáveis. Tá? Então, as características que o ambiente oferece são adequadas para a ocupação humana. A segunda diz o seguinte: parques como o do Manu são conhecidos por serem áreas de proteção ambiental. Reflita com os colegas o que você pensa sobre a habitação dessas áreas por povos indígenas. Você acredita que ela deve ser permitida? Explique a sua resposta. Então, a gente tinha visto em aulas anteriores essa questão sobre áreas de proteção ambiental. Tem aquelas de proteção permanente e aquelas de uso sustentável. Um exemplo aí desse parque é uma área de proteção ambiental de uso sustentável, né? Porque os recursos podem ser explorados, pode existir a ocupação humana, desde que tenha um controle sobre a exploração desses recursos. Então, como resposta, vocês podem colocar aí que esses povos devem reconhecer como pertencentes ao ambiente, tá? E que o seu usufruto não compromete o desequilíbrio do geossistema. Então, as populações indígenas, elas têm uma relação com os aspectos da natureza muito mais próximos do que a população que vive nas grandes cidades. Então, exatamente por esse motivo, essa relação mais próxima com os elementos da natureza faz com que os grupos indígenas eles tenham uma consciência de preservação dos recursos maior do que a população que vive nas cidades. Próximo, o texto aponta que houve um aumento na quantidade de indígenas que passaram a habitar essa área. Converse com seus colegas de professor e aponte quais as possíveis consequências para os geossistemas no que se refere a uma possível superpopulação. Tá? Então, o crescimento das populações indígenas pode gerar um desequilíbrio ambiental. Claro que, justamente porque a extração de recursos ela vai acabar sendo maior do que a capacidade da natureza de se regenerar. Tá? Já o parque não possui recursos suficientes, então, para atender às necessidades de todos os habitantes interessados a viver ali dentro daquela área. Plantas e animais que vivem na região podem desaparecer de modo a comprometer a biodiversidade da unidade de conservação. Então, o que acontece? À medida que os recursos naturais eles começam a ser explorados de forma acelerada, sem respeitar os limites, né, da natureza, o que pode ocorrer é a perda da biodiversidade, levando algumas espécies de vegetal ou de animal a entrarem em estado de extinção. Ou até mesmo algumas espécies não serem nem conhecidas e mesmo assim serem extintas. Próximo, pessoal. Então, como vocês observam aí,
Dentro dessas atividades que impactam diretamente os ambientes naturais, a gente tem aí as ocupações humanas e elas vão provocar grandes alterações dentro do meio. Então, consequentemente, de que forma a gente vai perceber então essas alterações? Através da visualização da paisagem, pois ela será intensamente modificada devido ao desenvolvimento das atividades humanas, como nessas imagens que vocês estão observando aí. E a partir do momento que a gente começa a observar que a paisagem ela sofreu algumas modificações devido ao desenvolvimento de algumas atividades humanas, a gente consegue então perceber exatamente que é uma possibilidade da gente identificar as fragilidades ambientais e verificar a forma e a intensidade como aquele espaço, como aquele ambiente está sendo explorado, como os recursos naturais estão sendo explorados. Por essas 4 imagens que vocês observam aí, a gente tem justamente essa noção de que a paisagem ela foi intensamente modificada e só a partir do que a gente observa nessas imagens, a gente já pode entender como é que os recursos naturais estão sendo explorados e a forma como que isso acontece, como, por exemplo, áreas de queimadas, o oceano ou rios poluídos, a atmosfera também poluída devido à emissão de gases que são potencializadores do efeito estufa, e também aqui a degradação do solo, tá? Devido às atividades principalmente de mineração. Mais algumas questões então aí para a gente responder. Observem essas 2 imagens e a legenda que tem aí abaixo de cada uma delas. Aqui na imagem da esquerda, nós temos o seguinte: paisagem no Ceará, no Nordeste brasileiro. E na direita, nós temos paisagem na região de Sahel, localizada no norte do continente africano. Tá? Então, são 2 imagens em locais totalmente distintos, porém, as características naturais que a gente observa nas 2 imagens, elas são bastante semelhantes. Então, vamos aí à nossa questão e ver o que ela diz. Quais semelhanças podemos observar nessa paisagem? Você saberia dizer qual a vulnerabilidade ambiental o texto cita? Então, o que acontece? Aquele texto que a gente viu anteriormente, falando sobre os impactos que as atividades humanas provocam sobre os recursos naturais, a gente está falando sobre um fenômeno bastante comum que as paisagens elas acabam então dando lugares aí a ambientes aparentemente secos, tá? Por esse motivo, com pouca biodiversidade e então improdutivas. Em outras palavras, o que isso quer dizer? A exploração de uma determinada área de forma muito intensa pode levar a uma perda de biodiversidade naquele ambiente e, consequentemente, um esgotamento dos elementos naturais, dos recursos naturais dentro daquele ambiente, levando a tornar aquela área totalmente improdutiva, semelhante a um deserto, como a gente observa nessas 2 imagens. E aí observem aí esses pontos em destaque nesse texto, tá? Então, as imagens que a gente viu anteriormente, elas mostram um fenômeno ambiental que começou a despertar preocupação há aproximadamente 80 anos, que é justamente o fenômeno conhecido como desertificação, que é mais comum, então, em regiões áridas e semiáridas, sobretudo por conta da baixa disponibilidade de água nessas regiões, tá? Mas não é só essa falta de recursos hídricos nessas regiões que podem, né, desencadear aí o fenômeno da desertificação, tá? Embora esse processo ele venha a ocorrer de forma natural, em virtude das mudanças climáticas, ou seja, a escassez de água nesses ambientes, algumas atividades humanas também podem desencadear o processo de desertificação, mesmo que naquele ambiente as condições sejam favoráveis, por exemplo, para o desenvolvimento da agricultura. Mas a forma como o solo é utilizado, os recursos naturais são utilizados dentro de um ambiente, podem sim impactar de forma negativa e levar aquele espaço ao processo de desertificação, tá? Então, dentre as causas antrópicas que se destacam no mau uso e o manejo do solo, tá? É uma das causas que podem provocar a desertificação.
principalmente na agricultura intensiva, que é aquela que utiliza grandes tecnologias, tá? E principalmente máquinas. E claro que também o desmatamento aí pode causar também problemas ligados à desertificação. Então, é a degradação ambiental e social que ocorre nas zonas áridas e semiáridas, subúmidas e secas por ação antrópica. Então, a gente pode entender como degradação ambiental e social a degradação do solo, da flora, da fauna, tá? E dos recursos hídricos e, consequentemente, a diminuição da qualidade de vida da população afetada. Então, em resumo, o que é que tudo isso quer dizer? Dependendo da forma como as atividades humanas se apropriam dos recursos e fazem seu uso, eles podem esgotar a quantidade daquele recurso ou até mesmo tornar áreas aí, transformar áreas em produtivas em grandes desertos, devido justamente ao mau uso dos recursos. E claro que aí vai trazer um processo tanto de degradação ambiental como social. Ambiental porque o ambiente natural ali ele foi todo degradado, tá? Houve perda de biodiversidade, houve esse processo da desertificação. E também social porque a população que ali residia e desenvolvia alguma atividade para a sua subsistência ou até mesmo para o comércio, não vai poder mais realizá-la porque as condições do ambiente elas não vão ser mais favoráveis. E aí, para a gente interagir um pouco com a disciplina de matemática, vamos analisar então essas duas imagens e observar as informações que tem aí nesse texto, tá? Ele diz o seguinte: é possível notar que a retirada da cobertura vegetal pode acarretar muitas consequências ambientais, inclusive a que acabamos de mostrar anteriormente, no caso, a desertificação. O desmatamento em muitas regiões do globo é realizado para o uso da terra para o cultivo, ou seja, é bastante comum que haja o processo de desmatamento, a retirada da cobertura vegetal original, para dar espaço às atividades agrícolas e ou pecuárias. Tá? Vamos aproveitar o assunto e pensar sobre os problemas ambientais utilizando a matemática. Tá? Observem aqui que você estudou quadriláteros, bem como seus tipos e suas características. Retome o conteúdo e observe as imagens e responda às questões que vão aparecer aí agora. Tá? A gente tem aqui duas áreas, na figura 1 e na figura 2, mostrando áreas que foram desmatadas. Porém, observem que cada uma delas apresenta um formato diferente. Então, vamos aí à nossa primeira questão. Ela diz o seguinte: trace uma reta contornando as áreas desmatadas. Então, responda quais formas são representadas num quadrilátero e como você chegou a essa conclusão. Então, a primeira forma representa um quadrilátero, já que os quadriláteros são então polígonos com 4 lados e a primeira possui apenas 3 lados, tá? Então, só na questão número 2 é que a gente tem a representação de um quadrilátero. Na primeira não tem. Voltar aqui na imagem para que vocês observem, tá? Observem aí. Seguindo então com a nossa segunda questão, ela diz o seguinte: agora observe a área desmatada, representada por um quadrilátero. Classifique-o de acordo com o tipo. Então, vocês observem aí que ele trata-se de um retângulo. Terceira questão, ela fala o seguinte: na área desmatada, representada por um quadrilátero, quais atividades humanas foram responsáveis pela transformação da paisagem? Quais outros exemplos poderiam ser citados? De que modo essas alterações aí nos ambientes podem gerar desequilíbrio nos geossistemas? Então a gente sabe que o extrativismo está sendo ilustrado nessa imagem, tá? Que a gente viu anteriormente e está aí no livro de vocês. Podem ou poderia ser uma criação de pastagens ou para a preparação do solo para a agricultura. Então, aquela área ali desmatada, ela pode estar sendo desmatada por esses dois motivos, tá? Todas as atividades que geram interferência nos ciclos naturais, tá? Energia entre todos os elementos naturais, como clima, relevo e outros, tá certo?
Observem aí a resposta. Bem, sobre a extração de recursos naturais, observem aí essas imagens que aparecem aí para vocês e o texto que mostra alguns destaques, como por exemplo, a ação humana, como nós vimos, tem devastado, recursos naturais que são de extrema importância para a vida na Terra. Ao longo do tempo, os seres humanos têm extraído quantidades cada vez maiores de recursos naturais em períodos cada vez menores. Isso se deve principalmente ao crescimento da população ao longo dos anos e o mau uso dos recursos naturais. Então, é justamente o que eu havia falado anteriormente com vocês sobre aquele exemplo lá da comunidade indígena que aumentou e passou a ocupar áreas ali do parque, tá? Então, o que é que acontece? À medida que a população ela aumenta, a necessidade pela exploração de recursos ela acaba ficando cada vez maior. Mas não é só a retirada do recurso por parte da indústria, por exemplo, que impactam aí os ambientes naturais, tá? Também a forma como nós utilizamos os recursos naturais, como por exemplo a água dentro da nossa casa, também gera algum tipo de impacto sobre esse recurso, que em algumas áreas do mundo é um recurso bastante escasso e muitas populações ao redor do mundo já sofrem com a ausência dele. Outro problema também que a gente pode também combater e deve é justamente o desperdício de alimento. Pensem que essa quantidade de alimento que vocês estão observando nessa imagem que foi perdida, foram utilizados litros e litros de água para produzir esses alimentos. Então aí a gente teve uma perda do trabalho humano que foi empregado, teve a perda do alimento, teve a perda da água e outras séries de elementos que fazem parte da cadeia produtiva foram perdidos, já que o alimento ele não chegou na mesa das pessoas e não foi consumido. Então é importante que a gente pense que a gente precisa ter uma consciência para preservar os recursos naturais. E claro, permitir que o geossistema ele funcione de forma equilibrada. Mais algumas questões então aí, pessoal, para a gente responder, tá? Observem aí. Converse com seus colegas e pense a situação do dia a dia em que a população faz o mau uso dos recursos naturais, como a água, solo, alimentos. Liste maneiras de fazer o uso dos recursos de forma consciente, tá? Então, vocês podem citar aí o desperdício de água, a produção de lixo, e sugerir, é claro, a economia e o reaproveitamento de água e o abandono do uso de utensílios de plástico descartáveis, por exemplo, tá? Então, é para ter uma consciência sobre a água que nós utilizamos e tentar minimizar ao máximo o consumo de recipientes plásticos que sejam recicláveis, porque isso, é claro, impacta de forma negativa o meio ambiente, tá? Principalmente por conta da pressão para extrair recursos para produzir o plástico, mas também porque esse plástico depois, se ele não for descartado de forma correta, ele vai poluir aí as ruas, os rios, os oceanos, entre outros. Então, pessoal, destacando aí alguns pontos para vocês. Então, o mau uso dos recursos naturais podem levar a um esgotamento desses recursos, principalmente para futuras gerações que também vão necessitar desses recursos, como, por exemplo, a água, tá? Então, devastamos todas as florestas e que restasse pouca ou nenhuma vegetação. Então, imaginem isso se todas as florestas fossem devastadas, tá? Ficaríamos, então, sem ter como, é claro, respirar. Justamente porque as florestas exercem um papel muito importante para transformar o gás carbônico em oxigênio, importante para a respiração dos seres vivos, tá? Então, é necessário que haja um equilíbrio ambiental para que os recursos naturais eles sejam mantidos, sejam preservados, tá? Mas para propor então soluções, precisamos então reconhecer e discutir mais profundamente como o homem se apropria então desses recursos para o seu benefício próprio. E é assunto que a gente vai ver então a partir da próxima aula, como é que os seres humanos se apropriam dos recursos naturais, de que forma, para atender às suas necessidades. E aqui, pessoal, um resumo do final desse capítulo que fala sobre os
Geossistema e observem aí as respostas e atualizem no livro de vocês. Bem, de atividade de casa eu deixo para que vocês respondam a página 31, 32 e página 33, tá certo? Então, tchau para todos vocês e até a próxima aula.